Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui não entregamos verdades prontas, entregamos questões que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Este é o episódio 1 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. Hoje a gente mergulha num conceito bastante provocador, extraído do nosso material de origem, a ideia de uma mentira invisível. A premissa é que a realidade que a gente vive não é assim um campo neutro de fatos, mas o resultado de um condicionamento sutil e constante. E isso nos leva à questão central da nossa discussão. Essa mentira que molda nosso mundo é uma manipulação deliberada, uma arquitetura quase metafísica projetada para controlar a consciência, ou ela é, na verdade, um subproduto não intencional, uma consequência que emerge de sistemas sociais complexos e da nossa própria psicologia? Eu vou defender que a gente está diante de uma arquitetura consciente. Um teatro, sabe? Com roteiro e controladores. Eu vou argumentar que, embora esses fenômenos de controle e de filtragem da realidade sejam sim inegáveis, eles não precisam de um arquiteto central. Eles simplesmente surgem, sabe? Surgem de dinâmicas sociais, de vieses cognitivos e da própria inércia de grandes instituições e não de uma conspiração coordenada. A minha posição é que a realidade que nos servem é uma versão permitida, uma edição curada para que a gente não faça perguntas profundas demais. E isso, olha, não é um acidente. É um condicionamento que direciona o campo das possibilidades, sustentado por uma estrutura que, na sua essência, é metafísica. As provas não estão num documento secreto, mas nas fissuras, nas rachaduras visíveis da narrativa oficial. Pense, por exemplo, nos textos que o Vaticano admite guardar, mas não revela. Textos que poderiam reescrever a história das religiões. Pense na inacessibilidade quase total da Antártica para civis, um continente inteiro sobre um tratado militar bem peculiar. Pense no desaparecimento conveniente de civilizações avançadas como Göbekli Tepe, que surgem do nada na história aceitável, desafiando toda a nossa cronologia. E, acima de tudo, a incapacidade declarada da ciência em explicar a consciência, que é o fenômeno mais fundamental da existência. Isso não são meros descuidos, são as bordas mal acabadas do cenário, indícios de um mundo administrado. E a gente precisa começar a desmontar esse palco para ver quem opera as cortinas. Concordo com a premissa de que a normalidade é uma construção. Totalmente. Mas é exatamente aí que os nossos caminhos se separam. Para mim, essa construção não exige um roteirista. Uma instituição, seja ela um governo, uma universidade ou uma religião, funciona como um organismo. E como todo organismo, o seu primeiro instinto é a autopreservação. Ela naturalmente cria, reforça e defende as narrativas que garantem a sua própria legitimidade. Isso é uma propriedade emergente, não um plano. As fissuras que você aponta são fascinantes, sim, mas podem ser explicadas de uma forma muito mais simples. A demora na publicação dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, não foi uma conspiração para esconder a verdade, mas o resultado de um pequeno grupo de acadêmicos controlando o acesso, de debates intermináveis e de pura rivalidade profissional. O que de fora parece um plano coordenado, por dentro é muitas vezes só inércia burocrática e falha humana. É o véu tecido pela própria complexidade da cultura e do poder. Mas essa complexidade parece servir a um propósito muito claro. O material de origem aponta o excesso de informação como o primeiro pilar dessa mentira. A verdade não é trancada a 7 chaves, ela é deliberadamente afogada num oceano de fragmentos desconexos, opiniões, entretenimento, ruído. É como tentar encontrar uma agulha no palheiro, só que o sistema continua jogando mais e mais palha em cima de você. A exaustão é a verdadeira fechadura. O objetivo é criar uma sensação de impotência, de que é impossível saber a verdade. Isso é uma tática, uma saturação de informação projetada por um sistema que se adapta para que a gente continue sempre olhando para o lugar errado. Isso não soa como um acidente, isso soa como engenharia social. Eu entendo a sua lógica de verdade, mas não compro a premissa da intencionalidade.
O que você descreve como engenharia social é, na minha visão, uma consequência inevitável e, em grande parte, imprevista do modelo de negócio da era digital. A atenção é a moeda. As plataformas não são otimizadas por uma conspiração, elas são otimizadas para o engajamento. E o que gera engajamento? Emoção, conflito, novidade incessante. O resultado é justamente o caos informativo que a gente vive. A sensação de impotência é um efeito colateral documentado da sobrecarga cognitiva, não o objetivo de um plano. Você realmente acredita que existe um comitê secreto decidindo qual vídeo de gatinho vai viralizar para ofuscar uma notícia importante? Não um comitê de pessoas de cartola numa cela escura, mas um sistema algorítmico com uma lógica própria. Um sistema que aprende, que se adapta e que se autorregula para manter o status quo. O resultado final é o mesmo de um comitê, só que muito mais sutil e eficiente. O sistema aprende o que nos distrai, o que nos polariza e o que nos mantém passivos, e nos dá mais disso. A intenção não está no indivíduo, mas embutida no próprio código do sistema. A finalidade é a mesma: o controle. Se fosse apenas isso, eu até poderia concordar. O problema é que essa visão atribui uma inteligência quase senciente a um sistema que é, em grande parte, caótico e reativo. Mas ok, vamos seguir seu raciocínio. Se a informação é controlada, o que a gente pode dizer da história? Exato. E isso nos leva direto ao segundo pilar, o controle narrativo. A história que a gente aprende é curadoria, como diz o material. Uma censura disfarçada de consenso acadêmico. Não é só caos. Existe uma ordem por baixo. Certas perguntas são sistematicamente rotuladas como delírio ou perigo. Você falou da Antártica como um sucesso diplomático. Sim. Mas que sucesso geopolítico justifica proibir a exploração independente e a soberania num continente inteiro, mantendo-o sob um consórcio militar global? Isso é único na história humana. E os mapas antigos, como o de Piri Reis, que parece mostrar a costa da Antártica sem gelo. A cartografia oficial diz que isso é impossível. Isso não é um dado anômalo, é uma provocação direta à nossa linha do tempo. O ciclo descrito no material é real. A descoberta é ridicularizada, os proponentes são desacreditados academicamente e a evidência é convenientemente perdida ou ignorada. Isso não é um processo de debate, é um protocolo de contenção de informação. Ok, eu concordo com a sua premissa de que a história é uma seleção de fatos, mas discordo radicalmente sobre quem está fazendo essa seleção e por quê. O que você chama de protocolo de contenção, eu chamo de paradigma científico. Thomas Kuhn descreveu isso perfeitamente. A ciência não avança de forma linear. Ela opera dentro de um paradigma e resiste com unhas e dentes a qualquer dado que o ameace. E não por malícia, mas porque todo conhecimento construído depende da estabilidade desse paradigma. A Antártica ser governada por um tratado complexo faz todo sentido no contexto da Guerra Fria. Era para evitar uma corrida por recursos ou o estabelecimento de bases de mísseis nucleares. A explicação mais simples é a geopolítica, não uma verdade metafísica escondida sob o gelo. O ciclo do silenciamento não é uma conspiração. É a reação padrão de um sistema a dados que ele, no momento, não consegue assimilar sem desmoronar. Mas e quando as anomalias se acumulam a um ponto em que sustentar o paradigma exige mais fé do que a própria mudança? Em algum momento, a resistência deixa de ser acadêmica e se torna uma defesa ideológica da narrativa. A ciência deveria buscar ativamente as anomalias, não suprimi-las. A sua explicação sobre a inércia do sistema faz sentido para casos isolados, mas quando você vê o mesmo padrão se repetindo em arqueologia, em egiptologia, na astrofísica, começa a parecer menos com inércia e mais como uma política. Ok, entendo seu ponto sobre os padrões, mas isso me leva a uma questão mais fundamental. Toda a sua argumentação depende da ideia de que há algo a ser escondido. E se não houver? E se a história for simplesmente mais confusa, mais contraditória e incompleta do que a narrativa oficial admite? A busca por uma conspiração pode ser só uma forma de impor ordem a um passado que é, na verdade, caótico. Pode ser, mas isso ignora o pilar mais sutil
E, na minha visão, o mais cruel de todos: a erosão da percepção humana. O sistema não apenas controla a informação externa, ele nos condiciona a duvidar da nossa percepção interna. E isso, para mim, é a parte mais assustadora. Não é sobre o que eles nos contam, é sobre como eles nos treinam a não confiar no que vemos com os nossos próprios olhos. A gente é ensinado desde criança a descartar o estranho, a racionalizar o inexplicável, a calar a intuição. Uma mente que percebe padrões, que sente o não dito, que nota a artificialidade do cenário, é perigosa para o sistema. Essa erosão é um projeto deliberado para nos desligar da nossa ferramenta mais poderosa de discernimento. O sistema não nos silencia com censura explícita, ele nos silencia com diagnóstico psiquiátrico. Como o texto sugere, uma humanidade que percebe não precisa de narrativas, precisa de coragem, e coragem é o que o sistema teme. Isso me parece profundamente intencional. Eu reconheço a força desse argumento e concordo que a nossa cultura desvaloriza formas de conhecimento não empíricas. Mas enquadrar isso como um projeto cruel é ignorar o contexto histórico. O iluminismo e o método científico foram uma reação direta a séculos de dogmas, superstições e guerras religiosas que custaram milhões de vidas. Nossa cultura nos treinou a valorizar a evidência, a lógica e o ceticismo em detrimento da intuição subjetiva. Não foi uma manipulação, foi um compromisso cultural, uma troca. A gente trocou uma forma de conhecimento por outra que nos deu a medicina moderna, a tecnologia, a capacidade de ir à Lua. Foi uma troca com um custo altíssimo, eu admito, o de desvalorizar o mundo interior. Mas não foi necessariamente maliciosa. O sistema não teme a coragem, ele simplesmente opera com base em regras de validação que, por sua natureza, excluem o que não pode ser medido ou provado coletivamente. É uma limitação do sistema, não uma malícia inerente a ele. Mas essa limitação se tornou uma arma. Ao definir o que é real apenas como aquilo que pode ser medido, o sistema efetivamente torna irreal qualquer experiência que transcenda essa métrica. A intuição, a percepção sutil, a conexão com algo maior, tudo isso é relegado ao campo da fantasia ou da patologia. E uma população desconectada da sua própria percepção interna é infinitamente mais fácil de controlar através de narrativas externas. A limitação virou uma ferramenta de controle. Mas aí eu te faço uma pergunta desafiadora. Se essa intuição é uma ferramenta de discernimento tão poderosa e verdadeira, por que ela leva tantas pessoas a conclusões que são factualmente erradas e muitas vezes perigosas? Onde a gente traça a linha entre uma percepção aguçada da verdade oculta e a pura paranoia que destrói vidas e relacionamentos? O método científico, com todas as suas limitações, nos oferece um corretivo, um teste de realidade externo. Abandoná-lo completamente em favor da percepção subjetiva não seria abrir a porta para um caos ainda maior? Olha, no fim das contas, eu continuo convencido de que os fenômenos que a gente discutiu, da saturação de informação, a supressão histórica e o condicionamento da percepção, não são acidentais. Eles formam um padrão consistente demais. Apontam para uma estrutura deliberada, um sistema inteligente que se adapta para manter a humanidade dentro de uma realidade programada e limitada. As evidências das bordas, como a Antártica e os textos proibidos, sugerem que há algo muito significativo sendo ativamente ocultado e que a mentira que nos envolve é, na sua essência, metafísica e intencional. Apesar dos seus argumentos, que são de fato muito convincentes, eu continuo a ver esses mesmos fenômenos não como o resultado de uma conspiração consciente, mas como as consequências complexas, confusas e muitas vezes não intencionais de como o poder, o conhecimento e as instituições humanas se organizam para se perpetuar. O véu não é tecido por um manipulador invisível, mas pela própria trama densa da nossa história social, cultural e psicológica. A normalidade é uma construção, sim,
mas talvez nós sejamos, ao mesmo tempo, os arquitetos e os prisioneiros dessa construção. Fica claro que a normalidade que a gente percebe é de fato uma construção. A nossa divergência fundamental reside na natureza dessa construção. É um projeto intencional ou um resultado que simplesmente emerge? A análise deste material revela camadas profundas e nos convida a continuar questionando a estrutura da nossa própria realidade. Se esse episódio despertou questionamentos em você, saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira, temos episódios todos os dias ao meio-dia aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. E não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar sua opinião. Até amanhã, no próximo episódio.